Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Greencast, o seu podcast que fala sobre sustentabilidade, inovação e qualidade de vida. Hoje, chegamos ao último episódio desta temporada. E para marcar este momento, faremos uma retrospectiva de tudo o que foi abordado ao longo dos episódios. Vamos revisitar os temas, os aprendizados e as contribuições que constituíram essa jornada de muito aprendizado. Nossa convidada de hoje é ninguém menos que a professora e idealizadora do projeto, professora Carla Michele Quaresma, que é professora, docente do curso de marketing da Faculdade CDL, socióloga e cientista política. E para compor a mesa deste bate-papo enriquecedor, contamos também com a presença de uma figura já conhecida de vocês, o CEO da Greenbag Brasil, Juliano Pessoa. Um profissional comprometido com a sustentabilidade, a economia circular e a geração de impacto positivo por meio do empreendedorismo consciente. O que mais marcou vocês nessa temporada, nesse projeto? Os impactos positivos, as diferenças? Vocês podem falar um pouco, por favor? Bom, quero cumprimentar inicialmente a você, Thalia, a você, Gustavo, parabenizar pela condução do programa. Quero cumprimentar e agradecer Juliano, que nos deu a oportunidade de trabalhar com a marca, com a Greenbag Brasil e promover também esse espaço de conhecimento. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Eu acredito que esse semestre nós tivemos a oportunidade de testar um modelo diferente de educação, muito baseado no aprendizado que se constrói a partir da prática. Então, nós tivemos um semestre intenso, né, no sentido de que ele foi desafiador, porque nós desenvolvemos vários produtos diferentes para a Greenbag, expandir a sua comunicação, tivemos a oportunidade também de conectar pessoas que estão nesse universo da sustentabilidade, no mercado, na academia. Então, eu acredito que realmente foi um projeto piloto, mas inovador, um projeto ousado e que muito provavelmente agora norteará parte das nossas atividades para que os alunos da Faculdade CDL tenham também essa condição de experimentar, né, o que é o mercado, quais são as suas necessidades, o que as empresas têm demandado do ponto de vista da produção de conteúdo. Então, para mim é uma satisfação enorme, inclusive, ver esse crescimento proporcionado pela disciplina para todos vocês que se empenharam na produção desses conteúdos. Eu acredito que esse foi o grande ganho para a turma e também para a instituição. Perfeito. Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui. Obrigado aí pelo convite de estar aqui participando de mais um capítulo final. E eu vim aqui só relatar os pontos positivos, que são inúmeros, desse trabalho incrível que todas as equipes fizeram. E foi um prazer enorme ter feito esse trabalho com vocês. Assim, eu tenho muito a agradecer a vocês, porque ao longo desse caminho, tanto eu aprendi, né, quanto a Greenbag cresceu pra caramba. Virou gente grande. E aí, eu acho que vamos relatar aqui episódios muito bacanas. Até engraçados, até. Tem um episódio muito engraçado que eu tenho para contar para vocês aqui hoje. Vamos rir um pouquinho. E assim, nesse universo da sustentabilidade, nós podemos perceber que existem vários subtemas, por assim dizer. E o que mais a gente ainda pode falar sobre a sustentabilidade? Gustavo, a sustentabilidade, de uma maneira geral, para as pessoas, é entendida a partir de um dos seus pilares, né? Quando se fala sobre sustentabilidade, imediatamente vem em mente questões ambientais. Mas é muito mais do que isso, né? Nós temos que pensar a sustentabilidade também do ponto de vista social, porque, afinal de contas, as empresas passaram a assumir um papel relevante no contexto em que elas estão inseridas. Então, é importante também mencionar que a responsabilidade social é também parte da sustentabilidade. Nós temos que falar dos aspectos espaciais, né, da utilização que nós fazemos, por exemplo, na distribuição de produtos. Isso tem que ser feito também de maneira mais responsável. E nós temos que tratar também dos assuntos relativos à governança corporativa, que talvez seja um dos maiores gargalos das organizações no Brasil.
Nós avançamos muito nesses últimos anos em relação à sustentabilidade ambiental, as empresas têm se preocupado bastante, inclusive porque isso representa a sustentabilidade do próprio negócio, a longevidade dos negócios. Nós temos falado muito, porque vivemos numa sociedade extremamente desigual, sobre a responsabilidade social das organizações, e é preciso também discutir as questões que dizem respeito à ética, à transparência, e que as empresas cada vez mais precisam investir em governança para garantir que a sua condição seja o mais transparente possível, porque hoje a sociedade cobra, né? Nós estamos diante de mudanças muito profundas, de paradigmas, de redefinição de conceitos, então é importante que as organizações também tenham em mente que elas têm que ser mais transparentes, né? Elas têm que falar mais sobre os seus processos, elas têm que construir uma relação mais ética com os seus clientes, com os seus fornecedores, com tudo isso que a gente chama de stakeholders, né, com as comunidades, com os governos. Então, nós saímos daquele momento em que uma empresa tinha somente que colocar mercadorias para atender necessidades específicas. As empresas são muito mais do que isso hoje, né? Elas têm uma responsabilidade efetiva e elas não podem agir de forma alheia a realidade social na qual elas estão inseridas. Então, eu acredito que desse tripé da sustentabilidade, né, quando a gente fala sobre questões ambientais, sociais, de governança corporativa, nós ainda temos que explorar muito aqui no Brasil essas questões éticas que são imprescindíveis para que as empresas realmente possam cumprir o papel social que elas possuem, né? Porque, afinal de contas, elas também são responsáveis pela sociedade em que nós vivemos. Então, eu acredito que essas relações na governança precisam ser melhor exploradas, né? E talvez nós tenhamos também a oportunidade aí com o andamento do projeto e talvez uma segunda temporada, discutir mais essas questões relativas à governança corporativa. Eu acredito que é um tema importante e que tem também demandado aí uma série de profissionais, né, que são formados hoje para atuar nesse segmento. Então, é um campo ainda a ser explorado, esse da governança corporativa. Uma curiosidade, como sua aluna até, de onde surgiu a ideia de criar um projeto tão grandioso e voltado para a sustentabilidade? Na realidade, o Juliano é um parceiro já da Faculdade CDL, né, nos deu a oportunidade de conhecer mais essa atuação, o projeto da Greenbag, que é um projeto fascinante. E nós tivemos a ideia no final do ano de fazer uma disciplina diferente, né? De unir teoria e prática para que vocês vivenciassem mais o que é essa produção de conteúdos. Então, para a gente foi mais fácil, porque nós encontramos a disponibilidade de uma empresa que já tem uma história muito fascinante, né? Que precisava ser contada em diversas plataformas, que já tinha atuação, né? O Juliano já trabalhava com mídias sociais, ele já tinha um Instagram consolidado, já com imagem bem definida, e nós criamos outras mídias para ter uma participação maior, né, na comunicação e fazer com que a Greenbag chegasse também a outros públicos. Então, eu acredito que nós conseguimos esse objetivo de fazer com que vocês, e assim, eu que estou acompanhando o projeto desde o início, né, percebo assim, o quanto vocês cresceram nessa iniciativa. Então, eu acredito que a educação tem que seguir por esse caminho mesmo, né? E, felizmente, nós tivemos a Greenbag para nos ajudar, né, no sentido de fazer com que vocês também se empenhassem, inclusive conhecendo melhor os temas que dizem respeito à sustentabilidade, né? Eu brinco que no início da disciplina muitos nem conheciam, né, o termo sustentabilidade e começaram a estudar para a produção do conteúdo. Então, foi uma evolução muito grande, assim, isso é muito perceptível num espaço de tempo muito curto também, né, porque nós tivemos 4 meses de trabalho. Então, eu me sinto, assim, extremamente gratificada, né, por ter tido a oportunidade de trabalhar com vocês, de trabalhar com o Juliano nesse semestre, com essa expansão aí de aprendizado. O nosso foco, obviamente, é nos alunos, mas, assim, escutar de você, Juliano, que o trabalho contribuiu, né, para fortalecer a imagem da Greenbag, para que a empresa fosse conhecida por outras pessoas, né, ganhasse outras dimensões. Então, para mim, assim, é extremamente satisfatório escutar isso. E é a certeza, né, de que nós estamos começando a trilhar um caminho que talvez seja um caminho mais certeiro para a educação. E, professora, retomando essa sua fala sobre esses aspectos de sustentabilidade, como a sustentabilidade pode contribuir para pessoas que estão, por exemplo, concluindo o curso? Tipo, ela pode pensar numa pós, por exemplo,
em sustentabilidade, ESG, alguma coisa do tipo. É. E, te interrompendo, antes da sua resposta, eu também direcionar ao Juliano. Porque, por exemplo, se nós tivermos uma pessoa capacitada na sustentabilidade, no ESG, ele pode ser um profissional do Juliano, pode vir a tornar-se um profissional dele. Então, eu queria que vocês respondessem essa pergunta, por favor. Vou permitir ao Juliano aí introduzir o debate. Obrigado. Bom, realmente é necessário, para esse conteúdo, acho que para esse ambiente, é necessário entender mesmo, né, de fato. As equipes pegaram o espírito da coisa. Teve até vou dar um spoiler aqui, tá? Teve até nasceu um pequeno projeto dentro, né, de uma das equipes, que é um resíduo que eu coletei na praia, que vai se tornar alguns produtos da Green Bag, vai compor um produto novo da Green Bag, né? E aí essa equipe vai fazer algo específico, contando a história realmente desse resíduo específico. Mas para isso, elas pegaram o espírito da coisa, elas entenderam o objetivo disso, né? Que a gente não vai vender mais uma sacola, não, a gente vai vender mais uma história criada, mais uma história montada. E se empolgaram tanto que, assim, tá magnífico a construção disso. Então é necessário entender, é necessário lerem um pouco sobre isso, estudarem um pouco sobre isso, de fato, o espírito da empresa, os objetivos, metas, propósito, é bem abrangente, você entende ao ler e ao pegar um produto. Porém, entender onde a gente quer chegar realmente precisa um pouquinho aprofundar, de fato. Tanto que, uma suposição, lá na frente vou ter que contratar uma equipe, como o Gustavo falou. Essa equipe tem que entender o que é que a empresa realmente quer fazer, não é só mais uma propaganda, não é só mais um post, não é só isso. E eu acho que isso é até um recado muito valioso para os futuros profissionais que saírem daqui do curso, saber que pesquisem, não deixem de pesquisar nunca, certo? Nunca pode parar de estudar, tá sempre estudando, pesquisando, e isso vai aprimorar, né, toda a técnica que você aprende na faculdade para poder desenvolver no trabalho. É necessário isso. Perfeito. Obrigado, Juliano. Eu acredito, Gustavo, que nós estamos num momento em que as pessoas não podem mais esperar, né? Elas não podem mais acreditar que no futuro virá uma geração mais responsável, mais consciente dos problemas que nós enfrentamos, né? Eu estou lembrando aqui dos anos 70, né, quando esse debate começou em nível mundial, né, na Conferência de Estocolmo, no Clube de Roma, no Clube de Paris, e havia ali uma intenção de discutir algo que aconteceria no futuro, né, de prevenir coisas que poderiam acontecer no futuro, né? Nós já passamos desse momento de imaginar que existem gerações por vir que resolverão esse problema. Então, é cada vez mais urgente que os profissionais desenvolvam essa perspectiva, né? No marketing, por exemplo, hoje a gente tem uma preocupação muito grande de formar profissionais mais éticos, né? E a ética pensada como o dimensionamento correto das ações. Então, eu sei que o que eu estou fazendo tem consequências, né? Quais são essas consequências? Então, é esse olhar mais cuidadoso sobre o que nós fazemos, sobre os nossos posicionamentos. Então, é crescente, né, a busca por profissionais que têm essa dimensão. E aí, claro, né, os cursos hoje, o mercado oferta aí muitas possibilidades de aprendizado através de pós-graduação, né, em ESG, em responsabilidade socioambiental, em governança corporativa. Então, é importante que os profissionais de todas as áreas, né? Nós estamos no curso de marketing, mas vocês estão discutindo aqui temas relacionados ao direito, relacionados à política, à economia. Então, profissional, a psicologia. Então, o profissional cada vez mais precisa ter esse olhar mais amplo e mais sistêmico sobre a sociedade, né? Nós não podemos ser somente bons técnicos, nós temos que ser excelentes também do ponto de vista ético, do ponto de vista intelectual. Isso significa ter esse olhar mais abrangente sobre os problemas reais de uma sociedade e aquilo que, obviamente,
causa algum empecilho para o desenvolvimento de uma empresa, porque quando nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando da sustentabilidade do próprio negócio. A empresa ela tem que pensar, por exemplo, de onde ela tira a matéria-prima dela, né? Se essa matéria-prima é escassa, né? Os recursos naturais são finitos. Então, é preciso pensar corretamente, porque isso pode comprometer a sustentabilidade do próprio negócio. Tem que pensar nas questões sociais, porque a gente tem, por exemplo, um custo Brasil muito alto, e não é só por causa de carga tributária, porque nós temos uma situação de insegurança também muito grande. Então, a empresa tem que pensar como é que ela pode atuar nesse sentido. É importante que os profissionais entendam isso, né? Nós não podemos agir como se estivéssemos isolados, porque nós fazemos parte de uma sociedade. Então, todos nós temos que ter esse olhar sistêmico. Estamos inseridos no meio, né? Exatamente. Então, cabe aí aos profissionais das mais diversas áreas terem essa condição, essa sensibilidade, né, de olhar para a sociedade de uma forma diferente. E ter esse olhar também mais abrangente, né? O profissional hoje ele não pode ser o profissional que se dedica somente a uma área, faz muito bem o que faz, sem medir corretamente as consequências das suas ações, né? Então, eu acredito que seja uma área em expansão, tanto que há uma oferta muito grande hoje, já aqui mesmo no Ceará, de cursos de pós-graduação, especialização nessas áreas, e essas especializações comportam profissionais das mais diversas áreas, né? Então, tem gente da administração, gente do direito, gente da área de saúde, do marketing, né? As áreas de gestão como um todo. Então, é importante que os profissionais conheçam esse debate e estejam também atentos a essas questões na atuação que eles têm nas organizações, né? Sejam elas privadas, sejam públicas. É importante esse olhar sobre sustentabilidade. Até porque já passou da hora de ficar tudo só no pensamento, no planejamento. Como a senhora bem começou a sua fala, o futuro é agora. Pois é, Gustavo, e assim, foi muito rápido o negócio, né? Se eu por exemplo, dissesse para minha avó que hoje eu estou comprando uma garrafinha de água a R$5, a depender de onde eu compre essa água, né? Ela acharia um absurdo, porque para ela R$5 seria no interior um carro-pipa, né? Então, isso revela muito sobre o momento que nós estamos vivendo e a escassez de recursos. Sim. Então, o preço é revelador dessa limitação dos recursos naturais, né? Nós não estamos mais para discutir coisas para o futuro, né? Nós precisamos agir hoje porque nós estamos diante de um cenário que é caótico, né? Um cenário que exige ações muito mais responsáveis. Sim. É muito interessante no que o Juliano sempre falou, né, desde o primeiro episódio, nas conversas, sobre entender. Não é só ler, não é só fazer por moda, é entender. E ele frisa muito isso com as costureiras dele, né, Juliano? Que tem um costureiro que ainda ele fica martelando que tem que entender a alma do negócio, né? Exato. É até uma coisa interessante, nas redondezas estão sendo demolidos alguns prédios para fazer prédios novos. E uma propaganda é uma caneta e tem dizendo que vai ser reescrita uma nova história. E é basicamente o que a Greenberg faz, reescrever uma nova história, né? Com um resíduo. Mas viajando um pouco, mas levando um pouco sobre a responsabilidade social, que é justamente, não é só você se formar, né? Eu acredito que além da pauta sustentabilidade estar vindo em alta, também a responsabilidade social, de que você não compra um produto para vender e ganhar dinheiro. Quando a gente trouxe a Cintia aqui, é justamente isso, sobre a sustentabilidade do meio ambiente do negócio, né? Que tem pessoas, temos que cuidar das pessoas, temos que ver como é que vai funcionar o negócio como um todo, todas as engrenagens, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa responsabilidade social, né? Em meio a sustentabilidade, em meio aos negócios em si. Está crescendo muito, né? Principalmente com o princípio de governança. Desculpa, tu olhou para ela. Não, a pauta é para vocês dois. Desculpa, vontade, perdão. Juliano. Eu acho que se a gente pegar realmente o ESG, eu sou bem crítico, né? Só ressaltando aqui, o que eu vejo, até a Carla falou, a governança empresarial, ela está arrumando a casa, ok, massa, legal, bacana, precisa, necessário. Sendo que essa governança empresarial, ela veio também para assustar muitos empresários. Por quê? A informação está sendo mais transparente das coisas.
Se a gente parar para pensar e a gente pensar como consumidor, nós temos o poder. Sim. Somos nós quem compramos. Somos nós que escolhemos na prateleira. Eu vou dar o exemplo do que está acontecendo com o chocolate, galera. Um absurdo. Né? Descobrimos que não tem chocolate no chocolate. Olha só. E aí o consumidor começou o quê? Opa, eu tenho que procurar um chocolate que tenha chocolate, que tenha cacau. Porque não tem cacau. Olha só, achei que tivesse cacau, não tem. Você já parou para pensar a magnitude disso? O que vai mexer no mercado, isso é só o começo. Isso é só o começo de um produto. Aí a gente pegar e avaliar cada produto que a gente está consumindo. E a gente acordar e ver que nós temos o poder de decisão. Entende? Então a governança empresarial veio e assustou os empresários. Por quê? A transparência. Eles não têm mais para onde correr. E aí o consumidor vai começar a enxergar e ter o poder de decidir. Ah, não quero mais consumir isso, está me fazendo mal. Ah, não estou comprando o que estão me vendendo. Entende? E aí sim, porque quando eles focam muito só em gestão empresarial, na governança empresarial, eles esquecem os outros dois pilares. Cadê o benefício que você está dando para a sociedade? Cadê o benefício que você está dando para o meio ambiente? Nós precisamos exigir isso. Ah, não tem cacau no chocolate? E por que não tem cacau no chocolate? Aí o consumidor vai descobrir que é porque a natureza não consegue fornecer cacau suficiente para a quantidade de barra de chocolate que estão vendendo. E por que não está dando o suficiente? Porque a natureza existe o time, existe a velocidade que é dela. Nós não podemos alterar isso. Olha onde chegamos no nosso raciocínio. Porque descobrimos que não tem cacau, de fato, no chocolate que compramos. E quem nos deu essa informação? O ESG. Justo. Na transparência das informações, na governança empresarial. Porque agora eles são obrigados a nos dar essas informações. Olha quanto isso mexeu com o todo, né? Aí a gente agora vai descobrir. Eu até lembro da historinha que eu contei na palestra do Philip lá em Amsterdã, que trabalhou 20 anos na Nestlé, saiu para criar a própria marca de chocolate dele, e o chocolate dele não tem todo ano na prateleira. É sazonal. E eu perguntei por quê, ele disse, eu só posso fazer chocolate quando a natureza me der, quando for época de cacau. E aí foi uma febre por causa desse detalhe, o chocolate dele. Então ele inverteu, ele voltou para o original, tinha que ser assim. Enquanto isso, florestas e florestas estão sendo desmatadas para plantar cacau, para poder fornecer cacau, para dar conta na produção de chocolate. Pronto. Contei uma historinha que você vai pegar essa historinha e vai aplicar em outros produtos que você consome. Sim. Perfeito. E aí nós, consumidores, vamos ter o poder de decisão, de cobrar, realmente, de fato fazer valer o ESG em uma empresa. É Perfeito. isso. E aí sim, cadê o social? Cadê o ambiental? Está de fato desenvolvendo? Qual o impacto disso? Para não ter greenwash? Cadê os resultados? Cadê os números? O que de fato precisa? É um relatório de sustentabilidade? Indicadores de sustentabilidade? Cadê? Né? Porque, por exemplo, as empresas hoje são obrigadas, quem tem capital aberto, aí são obrigadas. Você vai lá na internet, é público, você de fato vê. Mas as outras que não têm capital aberto, que não são obrigadas a colocar na internet, tornar público, onde eu posso ver os números? Né? Quem está cobrando? Ninguém cobra, então vamos passar a cobrar, a indagar, a perguntar, por que isso? Cadê o número? Tu está falando isso e cadê a prova? Cadê o resultado? É isso. Conhecer. Perfeito. E Juliano, qual o papel da Green Bag nessa sua fala? Onde a Green Bag se encaixa? Pronto. Eu quero trazer quem está por trás da produção para não ser mais por trás da produção. E o que eu quero trazer agora são os costureiros estarem próximos aos clientes. Eu quero que os meus clientes conheçam quem são os costureiros. E aí a gente vai desenvolver agora um programa, que aí essa ideia foi dentro desse trabalho com vocês, tive esse estalo, e disse, não, vou fazer momentos dos meus costureiros na loja e divulgar isso. Vocês querem conhecer quem costurou a tua bolsa? Vem aqui tal dia, tal hora, eles vão estar aqui batendo um papo. Olha só que interessante. Os costureiros sendo protagonistas também, Exatamente, eles são protagonistas, né? Sim. Contando a história das peças, tem que dar inclusive. espaço isso, né? Não vai ser fácil, né?
ele querer aparecer. Vergonha, tímido, bicho do mato mesmo, bem falar, não quero, vamos, vai ser um trabalho para convencer, né? Mas vamos trazê-los e criar um momento disso, de conhecer, quer conhecer, quer trocar uma ideia com ele, quer entender como é que ele faz isso? E aí sim, um dia desse eu visitei um novo costureiro, era pai e filho, o pai ensinou para o filho hoje é costureiro. E quando eu cheguei para conhecer o local e tudo, a primeira coisa que chamou a atenção, a máquina de costura. Aí eu perguntei, tem uns 20 anos essa máquina? A ele, mais de 40. Bem arcaico, né? E ele fazendo uma mochila impecável na máquina. Impressionante. Porque ele disse, né, eu fui adaptando, eu fui melhorando, eu troquei já a peça, ela não é toda original, mas a base dela ainda é original. Tem mais de 40. Era do meu avô. Que é o filho dizendo era do vovô. Aí o pai confirmou, era do meu pai. Tá aí até hoje. Aí essa aqui eu comprei, então tem 2 na geração de costureiros. Olha que interessante, essa história tem que ser contada. Sim. Com certeza. Essa história que ele me falou naquele momento, eu quero ele contando para os meus clientes. Né? Eu quero ele contando. Ele vai contar mais histórias. Sim. Eu tenho que gerar essa proximidade. Né? Eu quero isso, eu quero a humanização da coisa, do processo, entende? Que aí o meu cliente, mais uma vez, não vai estar comprando mochila e sim ele vai estar tendo a oportunidade de conhecer a história de um costureiro autônomo. Sim. Obrigado, Então, Juliano. vai trazer a identificação, né, da Isso, pessoa. identidade, né? A identidade da pessoa. Isso, E perfeito. realmente o SG ele proporciona isso, né? Essa visão mais humanizada da coisa. É desde o ponto A até o ponto Z, todas as etapas ali se importando com tudo, não só com lucro, né? É muito interessante que, inclusive no episódio da Fabiola, a gente traz muito isso, né? Ela é consultora de empresas e traz esse olhar mais humanizado que o SG traz, entrou em todas as etapas para que aquele negócio ele seja transformado, né? E eu queria perguntar à Carla agora como ela vê essa transformação. Você acredita que é algo ainda muito distante, que os empresários, como o Juliano falou, acaba assustando nessa transparência, porque antes eles não se preocupavam com isso, não precisavam. Você acredita que é algo muito distante ainda? Ou tem empresas que realmente estão abrindo mais a cabeça para o SG em si? Nós temos um histórico, Thalia. Assim, nós tivemos entre os séculos XVIII e XIX a Revolução Industrial, em que você não tinha preocupações, né, com a força de trabalho, porque era um exército de reserva à disposição das fábricas, né, muita gente fornecendo mão de obra, então não havia essa preocupação com os trabalhadores, o trabalhador era pensado como se fosse uma extensão de uma máquina, não havia preocupação com as questões ambientais, porque naquele momento ninguém sabia, né, que o ar não se limpa sozinho, que os rios não se limpam sozinhos, então não havia esse tipo de preocupação. No século XX nós temos um outro grande desafio com o Fordismo, porque foi ele quem incentivou, inclusive nós somos herdeiros dessa cultura consumista por causa desse modo de produção, né? Essa lógica do, você pode comprar o carro, pode comprar a geladeira, pode comprar, e aí nós, né, ficamos viciados nisso, né? E isso aí foi impactante para a sociedade, né? Porque a indústria de automóvel, né, o Fordismo vem do Henry Ford, a indústria de automóvel, por si só, é uma indústria altamente poluente, né? E para você ter um consumo massivo de carro, você tem que sair desmatando, construindo estradas. Então, foi um problema muito grave que nós geramos. E é só nos anos 70 que a gente começa a ter essa preocupação, porque os alertas... Tem um livro importante que antecede ali a Conferência de Estocolmo, que é um livro chamado A Primavera Silenciosa, que mostra que as questões ambientais não são locais. Então, o impacto que você produz aqui, ele vai repercutir em outros cantos do mundo, e às vezes muito distantes geograficamente. Então, as empresas começam a perceber, né, principalmente as grandes corporações, que existe um problema ali muito sério, inclusive para a longevidade dessas próprias organizações. Mas é claro, é um debate do século XX, né, da segunda metade do século XX, nós ainda estamos, a despeito de tudo que tem sido feito, assim, de grandes encontros internacionais, reunindo lideranças políticas, elites econômicas, ainda há um desafio muito grande de mostrar para as empresas que ela pode obter valores
a partir dessa visão mais consciente. Valores tangíveis e intangíveis. Ela pode melhorar a reputação dela, ela pode melhorar a margem dela quando ela implementa políticas mais responsáveis. Então, ainda há necessidade de profissionais que mostrem para as empresas que elas têm muito a ganhar com a sustentabilidade. E uma outra coisa importante, às vezes a gente faz muito esse discurso assim, mas a empresa está só querendo se favorecer desse discurso de sustentabilidade, a empresa está só querendo ganhar dinheiro com o discurso da sustentabilidade. Gente, se a empresa estiver ganhando dinheiro, se a Greenback tiver ganho muito dinheiro com o discurso da sustentabilidade, que bom que está ganhando dinheiro com a causa correta. A gente tem que pensar também que a empresa tem que ser lucrativa. Sim. E se ela não for, ela vai quebrar. Portanto, é importante mostrar para as empresas que sustentabilidade é um bom negócio, porque vai atrair e reter talentos, porque melhora o poder de precificação, porque melhora a reputação, a imagem da empresa, ela vai conseguir chegar a públicos que antes ela não chegava. Então, os profissionais precisam, existem ferramentas de gestão para isso, né? É possível, por exemplo, criar uma matriz de materialidade para a organização baseada no que os stakeholders consideram importantes, baseada no efeito que isso pode ocasionar nas mídias, né? Quantas empresas não se favorecem de mídia espontânea por causa das ações de responsabilidade que desenvolvem? Sim. Nós temos inúmeros exemplos disso. Então, tem que ter profissionais que entendam dessas ferramentas, que possam elaborar uma matriz com dados objetivos, mostrando para as empresas que é viável e é lucrativo ser mais sustentável, né? Agir de forma mais responsável. Então, acredito que ainda tem muito a ausência desses profissionais que realmente mostrem que a empresa precisa assumir essa condição. E aí é de qualquer porte, né? A gente fala muito das grandes empresas, das grandes corporações, mas qualquer negócio pode desenvolver ações mais responsáveis, né? Com base naquilo que são as suas necessidades internas, com base nos stakeholders, com base, inclusive, nos efeitos das mídias, né? Como é que as mídias podem repercutir aquilo ali, para que a empresa se torne também uma empresa mais sólida, né? Que ela tenha também longevidade. Então, nós precisamos fazer com que isso chegue também para os empresários, para que eles entendam a necessidade de agir de maneira mais responsável. E não ser só um greenwashing, né? Tem muito disso, né? Tem muitas empresas que criam aí programas só para aparecer, né? Para fazer divulgação nas mídias. Tem empresas grandes, inclusive, que têm matriz de materialidade e que são empresas que agem de maneira muito irresponsável, né? Eu poderia citar inúmeras aqui, mas a gente tem os casos lá de Mariana, de Brumadinho, agora mais recente lá em Alagoas, né? Então, assim, são empresas, todas elas têm uma matriz de materialidade, né? Deveriam estar agindo de uma forma diferente. E estão causando prejuízos enormes, né? Para o meio ambiente, para populações inteiras, né? Destruindo famílias inteiras. Então, a empresa ela precisa praticar aquilo que ela prega, né? Não pode ser só no papel, o papel aceita tudo, né? Mas não pode ser só no papel, né? Ela tem que realmente desenvolver ações que causem impactos positivos na sociedade. Professora, e assim, no episódio da professora Cíntia, nós também vimos muito essa questão de cuidados dos colaboradores da empresa. Então, assim, uma empresa que realmente pratica a sustentabilidade e cuida de seus colaboradores, isso é uma utopia ou é algo que pode ser, sim, concretizado? É uma necessidade da empresa, Peço até né? licença e desculpa por interrompê-la. E quais os benefícios que isso pode nos trazer? É uma necessidade da empresa, né? A empresa depende de pessoas. A empresa que não cuida das pessoas, né? Ela, obviamente, está prejudicando a sua própria produtividade, né? As pessoas que estão, por exemplo, acometidas de doenças por causa do trabalho, né? As pessoas estão adoecendo, o trabalho está adoecendo as pessoas. Aquilo que deveria levar dignidade para as pessoas está adoecendo as pessoas. Então, são pessoas que se tornam menos produtivas, né? A empresa acaba perdendo oportunidades. Portanto, o investimento, né, em públicos internos é imprescindível para garantir a longevidade do negócio, né, para manter a produtividade do negócio.
Então, a gente ainda tem, aí é muita história, né? A história do Brasil ainda é uma história dessa relação entre capital e trabalho muito baseada na escravidão, né? A gente ainda pensa o funcionário muito nessa lógica da escravidão, né? De exploração acentuada, né? De obtenção de mais-valia, como se essa fosse a única forma de aumentar a lucratividade do negócio. Então, assim, a gente tem um histórico, né? Que a gente não tem como negar, a gente tem que enfrentar essas questões, debater essas questões e oferecer soluções palpáveis, mostrar que na gestão tem ferramenta para mudar essas coisas, né? E que a empresa vai ganhar com isso. Então, eu acredito que ainda faltem profissionais que mostrem isso para as empresas, para que elas reconheçam que essas ações podem ser muito benéficas para o próprio negócio. Queria até acrescentar uma opinião sobre isso, é por aí mesmo, sim, eu concordo totalmente, é cuidar. Um empresário uma certa vez disse assim, a excelência na parte de cuidar do funcionário é quando a gente chega em 2 estágios. Uma é com que o funcionário, ao acordar, esteja empolgadíssimo para chegar no trabalho. Não por ter um emprego, não confunda. Ter um emprego, graças a Deus, por mais que eu não goste, mas eu estou indo... Não é isso. É ele gostar de estar indo fazer o que ele gosta de fazer. Está satisfeito. E o máximo da excelência é que quando aquele funcionário está acabando as férias, diz assim, caramba, estou com saudade de voltar para o trabalho. Aí ele tem a excelência de ter cuidado do funcionário. Fazer o funcionário ter esses 2 sentimentos, ele chegou ao ponto máximo de ter cuidado do funcionário. Imaginem, amanhã estou doido para chegar amanhã no trabalho, trabalhar. O cara sentir isso é porque gosta, e se ele gosta, está fazendo bem feito, o resultado vai ser por si só uma excelência. Aí dizer, no final das férias, estou doido para voltar a trabalhar. Mas onde é que você ouve isso? Né? Porque ele pode produzir mais e produzir com excelência também, né? Esse empresário disse, rapaz, se você chegar a esse ponto de equilíbrio, você está fazendo um trabalho bem feito de cuidar do funcionário. Aí sim. Perfeito. Vocês falaram justamente também sobre o valor, né? A Fabiola, ela até brincou, quando a gente estava falando com ela, que uma estratégia dela, quando ela vai dar consultoria para a empresa, é justamente mostrar que aquele seu negócio, como a Carla falou, é lucrativo. Você olhar para o ESG, é um oceano azul ainda, né? Faltam ainda profissionais, como a Carla falou, para mostrar esse valor para as empresas e mostrar que sim, você pode até multiplicar seus ganhos sendo responsável, né? Não só pelo lucro, mas sim pelo valor. E também lembrei do episódio do André agora, que ele falou sobre os negócios de impacto, né? Ele é consultor de empresas, justamente mostrando também para as empresas esse olhar, né, mais cuidadoso e responsável. E ele falava sobre os negócios de impacto como a Green Bag, né, que olhou para a necessidade, uma coisa que não resíduos que não poderiam ser reciclados, e trouxe isso para dar consultoria, né, trouxe isso para transformar realmente a vida das pessoas. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a visão de vocês sobre os negócios de impacto, né, sobre as pessoas estarem abrindo mais esse olhar, estarem procurando alternativas de resolver problemas e estar até mesmo lucrando com isso. Bom, eu a melhor acho pessoa que... para falar, né? Eu acho que assim, infelizmente, a gente tem uma interferência gigantesca que são as nossas condições, né, financeiras, econômicas, de onde nós estamos. Então, isso afeta muito. Então, por necessidade, você precisa lucrar. Até concordo demais com a professora Carla. Tem que ter lucratividade, até mesmo porque a filantropia, ela vem de doação. A doação vem de alguma lucratividade. Se não existe lá, não tem aqui. Então, como é que vai ser doado e feito realmente os benefícios? Então, começa daí. Então, tem que se entender que tem que existir um ponto inicial de lucratividade. Gerar renda e lucro. Então, assim, quando a gente fala de impacto, a gente fala de propósito, né? Quando a gente fala de propósito, a gente precisa ter exatamente o resultado. Eu estou impactando, eu estou mudando, eu estou fazendo as pessoas não só admirarem, mas terem uma opinião formada sobre aquilo, porque ela tendo uma opinião formada sobre aquilo, ela não vai só consumir, ela não vai só participar, ela vai propagar, ela vai repassar. Ela vai dizer, olha que legal que eu descobri, olha o que legal que eu achei. Pronto. Aquilo ali é muito gratificante para a gente, porque ele vai levar. E aí você imagina, multiplica isso.
por pessoas que você impactou, e elas vão levar e propagar aquilo que você criou, que você montou, né? Pronto. E isso é mais do que o impacto, é o legado. Porque você conseguiu fazer com que multiplicassem. Aí sim, quando você tiver realmente isso, aí você vai ter que estar sempre melhorando. Porque isso cai, isso diminui. Igual a bicicleta, parou de pedalar, meu amigo. Até a elétrica, você parar de pedalar, ela vai parar de carregar a bateria. Sim. Fato. Então, aí a continuidade, né? Esse ciclo. E produzir sinergia, porque você precisa do retorno. Até onde foi propagado, algo deu errado. O que deu errado, por que deu errado, quando deu errado, certo? Porque senão você quebra essa sinergia. Você tem que ter o retorno que vai fazer você ficar fluindo sempre. Por exemplo, não só meus costureiros, mas o próprio cliente, eu preciso conversar muito com ele. Cara, o que tu achou? Tu entendeu? O que faltou? Entende? Ela é resistente, tem garantia vitalícia, papá, beleza, mas tu vai usar? Tu usou mesmo? Tá pesada, tá confortável, tá não sei o quê. E quando tu passou, explicou para alguém, entenderam? Como é que foi a reação dos teus filhos quando tu chegou em casa com a mochila da Greenbag? Porque tem muitos pais que compram por causa dos filhos, né? Essa geração passando para outra geração. E aí, o que é que ele achou? Ele não ligou? O que é que foi? O que é que faltou? Não teve interesse? Eu preciso conversar, preciso entender, sabe? Senão não vou conseguir propagar. Então, acho que quando se fala de impacto é isso, é muita coisa junta, sabe? Quando se fala de propósito, de impacto, é isso. E antes de concluirmos, eu queria perguntar para você, Juliano, e para a professora. Você falou em sinergia também, né? Como o nosso projeto, agora trazendo aqui para a gente, como o nosso projeto, não só do podcast, mas das outras equipes também, houve essa sinergia? Quais os benefícios que nós trouxemos como estudantes para vocês, dentro da sustentabilidade? Eu acho que foi legal porque, assim, quando entenderam e viraram fãs, quando eles se tornaram fãs, eles entraram em um momento de que tiveram assim, caramba, eu quero somar. Aí eles, entendeu? Aí eu tive o retorno. Eu quero somar, eu quero fazer parte disso, eu quero realmente... Por exemplo, hoje um vídeo que foi gravado, uma aluna disse assim, Juliano, mais emoção, bota isso pra fora. Aí eu comecei a cair na gargalhada, porque eu nunca tinha tido aquele momento de alguém chegar assim, mais emoção. E ela falou um negócio muito interessante, ela disse, bora, eu sei que tem mais emoção aí nessa frase. Tá faltando falar... Aí eu consegui falar com emoção, depois de rir muito, me concentrei. Destravou. Falei com emoção. Ela, pronto, é isso daí. Mas se não fosse ela entendendo o que era o propósito da Greenbag, ela não teria me cobrado essa emoção e não teria saído bem feito o trabalho. Isso foi a sinergia. Eu adorei. Hoje foi assim espetáculo, hoje foi assim muito bom. Não foi só hoje não. Outros momentos também com as equipes. Então assim, conversando no telefone também, mandando áudio, trocando áudio. Teve um que eu troquei 15, 20 áudios, sabe? Pra gente entrar no senso comum e deu certo. Conversa, diálogo. Aí a gente conseguiu. Mas eu só consegui porque esse outro aluno quis entender. Ele buscou entender. Porque se fosse um sem interesse, não tinha nem chegado no 5º áudio. Fomos até o 20º áudio porque ele queria entender. Ele queria, mas não estou entendendo isso. Até que chegou no final. Então, teve essa troca, teve o interesse, teve a sinergia. Sabe? A galera veio mesmo para somar e somou. Somou muito. Eu estou super satisfeito, assim. Muito, muito interessante o trabalho, viu, professora? Parabéns aos alunos, viu? Parabéns a você. Coordenou pela tudo bem paciência. direitinho. Foi muito bom mesmo. Nada é perfeito, nada é 100%, a gente sabe. Mas por isso que tem que existir o 10%, o 5% que não deu certo, para fazer você voltar e dizer, peraí, dar um passo para trás aqui, que tem que sair melhor. Corrigir o erro, né? Porque no 100% você fica numa zona de conforto, sabe? Que você paga um preço muito alto lá na frente. Então tem que ter o erro, tem que cair, tem que refazer, tem que conversar de novo, tem que ser assim. Tem que ser assim.
Eu lembro muito da minha estagiária, que nos deixou, né? Mas nos deixou, não é porque faleceu não, tá? Nos deixou no trabalho, porque ela subiu o degrau, foi buscar na área dela. Na verdade, ela é estudante de Direito, nunca foi de publicidade, de marketing, nada disso. Ela cuidava das minhas redes sociais. Mas eu tinha uma preocupação enorme dela estar gostando de estar no estágio, sabe? Eu tinha uma preocupação enorme, eu achava que ela não gostava. Eu tinha uma impressão de que ela não gostava. E ficava preocupado. Até que eu tive coragem de uma vez, assim, olha, desculpa, ter te chamado para trabalhar aqui e tal, não sei se não é tua área. Ela disse, não, Juliano, eu adoro quando chega o dia do estágio. Ó, aquilo ali me aliviou quando ela disse isso. Ela gostava do ambiente, ela gostava da criação, ela gostava do desafio. Ela entendia. Ela passou a entender. E aí ela gostava de estagiar, né, na Greenberg. Aquilo ali me aliviou, porque por isso que eu passei esse recado de tem que entender o que é, tem que, para poder gostar, para poder realmente se doar. E aí ela passou a se doar, porque ela gostava, ela entendia, né? Então isso foi interessante. Tem que ter esse diálogo, tem que ter essa troca. Eu tive muito com os alunos, foi legal. Juliano, você falou um pouco sobre os alunos, a sinergia, né? Teve algo que você não pensou e a gente pôde, assim, abrir um pouco a sua cabeça? Nossa, eu não olhei para esse ponto. Não, com certeza, com certeza. Como é uma área que eu não tinha muito contato, realmente a gente fazia uma coisa bem branda, eu aprendi bastante, né, sobre essa parte do online, das redes sociais, sabe? TikTok, a gente não tinha TikTok, foi criado o TikTok. Eu tinha um preconceito com o TikTok e vocês realmente quebraram esse preconceito que eu tinha, né? Hoje eu olho para o TikTok de outra forma. Eu tinha um preconceito contra a influencer, e vocês me mostraram que também não é por aí, existe um outro lado do influencer, eu gostei. Então isso deu mais base para a gente agora formatar um lado online da Greenberg, que a gente não tinha. E aí vocês vieram e mostraram essas visões, assim, desse lado. Foi muito bacana. E aí a gente aprendeu, agora a gente vai, inclusive, passar a investir nisso. A gente não tinha budget para poder investir nisso, agora a gente vai passar a ter. A gente vai criar reserva para investir nisso. Perfeito. E outro ponto é justamente sobre as equipes, né? Eu queria um feedback de vocês. O que é que vocês acharam? Né? A equipe do Reels, teve a equipe do próprio Instagram, teve a equipe do próprio TikTok, como foi citado agora, teve do podcast, enfim. Da comunidade no WhatsApp. Da comunidade. Também, né? Como vocês viram, né, esse projeto em cada uma dessas searas? Olha, bem bacana, assim, em termos, já fui estudante, então já tive desse lado, né? Sei como é que é, já passei por isso, a cobrança, a exigência, a pressão da nota, da cadeira, da professora, né? Eu ouvi muito isso, professora, temos que entregar o prazo, Juliano, aprova isso aí, eu preciso entregar, papapá e tal. Aí eu ia lá, lia, às vezes eu atrasava, eu acho que muita coisa foi culpa minha, professora, desculpa, se alguém, um aluno atrasou, foi porque eu não vi no WhatsApp. Vou me dar nota também, viu? Aí eu não vi na hora, e de noite, 11 horas da noite, 11h30 da noite, eu tava... Caramba, tinha que ver aquilo para aprovar do aluno, aí lia, dava ok. Mas pode ficar tranquilo, que ela não cobra não, viu? Tá certo, tá certo. Aí eu olhava e tentava realmente, dentro dos horários, né, da loucura que é a nossa vida de empresário, de empreendedor, tentando realmente não atrapalhar, não prejudicar nenhum aluno, né? Pessoal, desculpa se eu prejudiquei ou atrasei alguma coisa, tá? Não foi por querer, mas assim... foi bem legal, a galera realmente, a gente via o comprometimento dos alunos, né? Até de vocês aqui no podcast, tá bom? Então, Obrigado. Estão de parabéns, pessoal. Obrigado, Estão de parabéns. agora a professora topíssima, o que ela achou, né, de cada, como foi o progresso, né, de cada grupo e tudo mais. Não, primeiro, assim, como a gente já está finalizando, né, o programa, eu quero agradecer a você, Juliano, mais uma vez, porque realmente você nos entregou aquilo que é mais precioso para uma empresa, que é a sua imagem, a sua marca, né, e nos permitiu também um olhar diferente, né, e claro, assim, nós estamos aprendendo, né, uma turma, inclusive de pessoas de primeiro semestre ainda, então foi muita testagem, né, muitos erros que foram cometidos, mas eu dizia toda a vida, a gente pode cometer erros, a gente só não pode repetir os mesmos erros, né, se houver outros erros,
são novos erros, né? Os mesmos não podem ser repetidos. Então, acredito que os alunos entenderam qual era o nosso propósito, né? O que a gente poderia oferecer, como nós poderíamos contribuir com a empresa. Mas, assim, é sobretudo a sua disponibilidade, né? Porque realmente você, em nenhum momento, mediu esforços também para contribuir com esse aprendizado. Então, se você se sente grato pelo que nós fizemos, nós nos sentimos duplamente gratos por sua confiança, né? Porque realmente você se dispôs a contribuir com a educação, né? Além da Green Bag ter essa preocupação aí ambiental, ela tem preocupação também agora com a formação dos nossos futuros profissionais que vão entrar no mercado com um olhar diferente sobre essas questões. Então, eu tenho certeza que eles vão chegar nas empresas aí com abordagem diferente, né? Pensando muito mais em como essa empresa tem que se tornar sustentável a partir dos pilares da sustentabilidade. Então, eles aprenderam duplamente, né? Eles aprenderam um conteúdo que é muito importante, que é ético, e eles aprenderam técnicas, né? Aprenderam a fazer um podcast, aprenderam a fazer um documentário. Nós teremos, inclusive, no final do projeto, o lançamento de um documentário muito bacana, né? Os meninos imprimiram ali uma marca de sensibilidade muito grande sobre o trabalho da Green Bag. O site, que também já está no ar, né? E que pode ser... Lindíssimo o site, tá? Eu olhei aqui e fiquei empolgadíssimo. Professor, não tinha visto. Muito conteúdo bacana no site, assim, artigos que também têm um olhar mais cuidadoso, mais aprofundado sobre o tema da sustentabilidade. E aí esse reforço também do Instagram, né, das ações que já vinham sendo desenvolvidas, essas novas mídias como o LinkedIn, que é uma mídia profissional importantíssima para conectar a Green Bag também com pessoas do mundo acadêmico, do mundo empresarial, que também tem essa preocupação com a sustentabilidade. Então, acredito que é uma mídia importante nesse sentido. E além, obviamente, do TikTok, aí a gente teve uma preocupação também muito grande com isso, né? Porque não podia ter dancinha, não podia ter a trend só pela trend, no embalo dos outros, assim, tinha que ter um conteúdo que realmente fizesse sentido para aquilo que é a empresa, a Green Bag. Então, acredito que foi um momento, assim, de muito aprendizado, foi muito valioso para todos nós, né? E eu espero realmente que vocês terminem esse semestre com essa sensação de dever cumprido e que realmente tenha sido um semestre em que vocês incorporaram aí elementos importantes para a formação não só técnica, mas também ética, porque a gente tem que se preocupar com o que vocês vão fazer quando vocês saírem daqui, né? E nós queremos escutar só boas notícias de vocês, que realmente são profissionais que estão no mercado para fazer a diferença, né? E não simplesmente sair produzindo qualquer coisa, de qualquer jeito, mas que realmente sejam pessoas capazes de entender, assim, qual o lugar que vocês ocupam no mundo. Então, assim, o Juliano nos permitiu fazer isso de uma maneira formidável. Então, eu quero só agradecer demais a você, Juliano. Eu espero que você continue sendo o nosso refém aqui na faculdade. Claro, vamos dar continuidade, vamos dar continuidade. Eu queria até contar um episódio muito legal que aconteceu, que vocês foram testemunhas, porque foi o evento do CDL, 1000 pessoas no auditório, e o Matias tinha dito assim, lá atrás para mim, disse assim, olha, eu preciso de um vídeo de 1 minuto para passar no evento e tal. E eu fiquei, caramba, vou ter que fazer um vídeo de 1 minuto, como é que vai ser esse vídeo? Quando chegou aquele primeiro vídeo, aí eu falei assim, não vou fazer, tá que tá feito. É esse aqui o vídeo. Aí eu cheguei, é esse episódio que eu quero contar para vocês. Eu cheguei um dia antes do evento, estava sendo montado. O Matias estava lá, que era o responsável organizador, estava lá com uma equipe dele, passando todos os vídeos, repassando tudo no telão gigante. E eu cheguei exatamente no momento quando ele falou assim, pessoal, passa aí o da Green Bag. Aí eu, vixe, é o meu. Aí eu entrei para entregar as mochilas até dos palestrantes e fiquei parado vendo aquele telão passando o vídeo. Mas me deu um orgulho, sabe? Massa! E eu fiquei atrás deles, eles não me viram que eu tinha chegado. Aí o Matias fez assim, ó aí, tá vendo? As bolsas são disso aí, ó. Cada um vai receber. Ele orgulhoso pelo vídeo e pelo produto. Aquilo foi resultado dos alunos. O vídeo. Aquilo foi impactante. Vocês assistiram. Sim. Já foi para um cliente. O CDL é um cliente da Green Bag. E já foi para o cliente o vídeo. Aquilo ali, para mim, pagou todo o trabalho.
Foi magnífico. Vocês estão de parabéns, todas as equipes. Esse é o resultado que a gente queria. Obrigado, professora. Obrigado, Juliano. E bom, e assim nós chegamos ao final de mais um episódio do Greencast e também ao final de mais uma temporada. Marcado de muito aprendizado, reflexões e troca de experiências. Agradecemos imensamente a todos que estiveram aqui, sentados nessas cadeiras aqui, trocando ideias com a gente, né? Tirando muitas dúvidas no que diz respeito à sustentabilidade. E é isso. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, agradecer pelo Juliano, né, ter aberto as portas para a gente ter esse olhar mais sustentável e também ver como o marketing pode contribuir, né, olhando para o lado do ESG. Fiquem ligados, maratonem todo o Greencast, está disponível no YouTube, e assim a gente ter um olhar mais sustentável, tanto para as empresas, tanto para a responsabilidade social.